A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui, muito alegre. Pastor, quero transmitir para o senhor um abraço do meu pastor Adilson Farias, para o senhor, para todo o corpo ministerial, para essa igreja, e dizer que eu entendo o nível da responsabilidade que é ministrar nesse altar. Estou muito feliz aqui de poder atender um convite de um amigo que Deus me deu, o presbítero Paulo. Queria fazer uso aqui de uma frase que não é minha, mas que eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando uma vez que Deus, quando quer nos abençoar, Ele nos dá coisas, mas quando Ele quer mudar nossa história, Ele nos apresenta pessoas. E o presbítero Paulo é uma dessas pessoas que Deus me fez conhecer no seminário. Desde então, estamos aí estreitando essa amizade e estou podendo atender com muita alegria esse convite de estar aqui com os irmãos. Queria aproveitar também, falando em amizade, né? Estou acompanhado de um grande amigo meu de infância, o Anderson, pregador da palavra também, que está me dando a honra aí de estar comigo hoje. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu queria apresentar para os irmãos um livro que eu tive o privilégio de ser um dos autores desse livro, escrevendo o capítulo 3. O nome desse livro é Renascendo Após a Pandemia. Aqui tem mensagens de fé e de esperança para esses dias difíceis que a gente tem vivido por conta dessa pandemia, momentos, clima de luto que a humanidade tem vivido. E eu fui um privilegiado de ter sido convidado para poder participar dessa coletânea, escrevendo o capítulo 3 desse livro. O capítulo que eu escrevi, eu baseei todo no Salmos 23, que é um salmo davídico, inclusive é uma mensagem que Deus me deu, e eu a transformei em um capítulo desse livro. Eu trouxe alguns só, não trouxe pouco, porque já está acabando. Ele é R$ 29,90. Se você quiser adquirir, só me procurar depois. Creio que se você ler, você vai ser abençoado e vai me abençoar também. Amém? Bom, o tema desse congresso, dessa festividade, é sobre avivamento. Não existe avivamento sem derramamento do Espírito. Concordam? Amém ou não amém? Então nós vamos falar hoje do maior derramamento que teve na história. Por gentileza, Atos capítulo 1. Não vou fazer uso do texto base, vou estar usando o outro, mas fiquem tranquilos, que eu vou falar do tema. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e depois alguns versículos do capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se podemos ler, digam amém. Amém muito fraco, só vou ler quando melhorar, digam amém. Amém. Agora dá para ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas,
como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse texto é muito conhecido, eu gostaria que vocês não fechassem a Bíblia, porque eu vou precisar recorrer ao texto algumas vezes durante a mensagem, e gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Esse texto é um texto muito conhecido, porque ele marca a inauguração da igreja. Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Afinal, tudo que a gente vê escrito aqui foi impulsionado pelo Espírito Santo. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor e virou um bandeirante do cristianismo. Tudo isso por conta do Espírito Santo. A gente vê Pedro, que era um homem temperamental, que foi capaz de negar Jesus 3 vezes, mas a gente vê ele, depois que o Espírito Santo é derramado, pregando, e quase 3.000 almas se convertem. Então a gente vê que Atos é o livro do mover e do agir do Espírito Santo. E é por isso que nós somos pentecostais e continuacionistas, porque nós cremos que o que aconteceu nos dias de Pentecostes, ou seja, o que o Espírito Santo começou a fazer, ele continua fazendo hoje. Ele não mudou, e o Espírito Santo é Deus. Inclusive, o autor de Atos, ele não vai terminar o livro. Os irmãos bem sabem, Atos é um livro que não tem fim. E a gente vê muitas especulações, muitos pregadores tentando adivinhar o porquê que Lucas, que foi o autor de Atos, não vai terminar. Eu tenho, por mim, o motivo, você não é obrigado a concordar comigo. Mas o motivo de Lucas não terminar o livro de Atos foi permissão de Deus, porque o livro de Atos não ter sido terminado é uma mensagem profética para a igreja. Por que uma mensagem profética? Porque o que o Espírito Santo começou a fazer em Atos, ele não terminou, ele continua fazendo. Então Deus não vai permitir fechar um livro sem a obra dele ter sido concluída, porque quem começa as coisas e não termina, sou eu e você. Mas o nosso Deus, tudo que ele começa, ele acaba de fazer, ele termina, ele completa. Então Lucas vai escrever o livro de Atos. O mesmo Lucas evangelista, que escreveu o evangelho que leva seu nome, Evangelho de Lucas. E Lucas vai começar no versículo 1 do capítulo 1, vocês acompanhem comigo, que ele vai dizer: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. A gente vê que Lucas está dedicando o seu escrito a um homem chamado Teófilo. E ele vai dizer: fiz o primeiro tratado. Que tratado é esse? O livro que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Porque o livro de Atos nada mais é do que uma continuação do Evangelho de Lucas. É como se fosse um segundo volume do Evangelho de Lucas. Então, a gente vai ver Lucas iniciando Atos, falando para um homem chamado Teófilo o seguinte, vou sintetizar o texto. Teófilo, o primeiro tratado que eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi acerca do que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. E aqui que eu fico impactado com o que Lucas diz. Porque ele está dizendo que tudo que ele escreveu no Evangelho foi tudo que Jesus começou a fazer e tudo que Jesus começou a ensinar. Aí a gente olha para os Evangelhos, não só o Evangelho de Lucas, mas para os demais, principalmente os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos por quê? Porque eles têm aí de 90% a 95% de similaridades. São praticamente o mesmo conteúdo, mas cada um escrevendo com a sua linguagem. Então a gente vê o Evangelho de Lucas e os demais evangelhos, a gente vê Jesus fazendo cego enxergar, a gente vê Jesus expulsando o demônio, a gente vê uma mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, ser curada. A gente vê Jesus fazendo inúmeros milagres. A gente vê Jesus trazendo à vida alguém que já morreu, inclusive Lázaro. Lázaro foi o milagre mais impactante que a Bíblia registra que Jesus fez, porque ele já estava 4 dias morto. De acordo com a fisiologia, uma pessoa em 4 dias já está com o corpo em decomposição, já está cheirando mal.
Inclusive, esse milagre foi tão impactante que culminou na morte de Jesus, porque os fariseus, com o coração inflamado de inveja, já estavam desesperados com o que Jesus fazia. Agora, ressuscitar um camarada com 4 dias morto, isso já é demais para eles. Eles não aguentavam. E é essas coisas que a gente vê nos evangelhos, não só de Lucas. Aí a gente vê Lucas dizendo que tudo que ele escreveu, Jesus só começou a fazer. Aí eu entendo o que João quis dizer. Se você voltar aí um pouquinho na sua Bíblia, no último versículo do livro de João, João vai dizer: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderiam conter os livros que se escrevessem. Vamos aqui simplificar o que João falou. João está dizendo o seguinte: vocês estão impactados com o que vocês estão lendo, mas tudo que vocês estão lendo aí na Bíblia, é só o começo, porque se fosse registrar tudo que ele fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Aí você entra aqui hoje cheio de problema, todo ruim, um muro de problema te cercando. Talvez num congresso como esse, você já perdeu as contas de quantos você já participou e nada mudou. Porque a gente, quando está passando problema, a gente fica assim, acha que o nosso problema é o maior que tem e que nada tem solução. Aí a gente vê que tudo que a gente vê registrado na Bíblia, Jesus só começou a fazer. Então eu te pergunto, o que é seu problema para Ele? O que é a porta que você precisa que Ele abra para Ele abrir? O que é a enfermidade que você enfrenta para Jesus? Não é nada, porque o que a Bíblia registra que ele fez é só o começo, porque ele continua fazendo ainda hoje. Olha para a sua vida, olha para a vida do seu irmão, você é um milagre, quem está do seu lado é um milagre. Talvez você não sabe nem por que você entrou aqui, mas o Espírito Santo te trouxe, e Jesus está aqui hoje, meu irmão, através do Espírito Santo dizendo: eu tenho o poder de mudar a sua vida e a sua história. Você recebe se você quiser. Então Lucas vai começar escrevendo o livro de Atos, dizendo para esse homem chamado Teófilo que tudo que ele registrou é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha para a tua Bíblia aí, repare que está escrito tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, correto? Repare que não está escrito tudo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Não está escrito assim. Repararam aí? Está escrito o quê? Tudo que Jesus começou a fazer e a... Fala alto. Reparou aí a ordem? Jesus, ele fez e depois ensinou. Aí talvez você esteja me perguntando: tá, o que você quer dizer com isso? É que só tem autoridade para ensinar quem faz. Pegou aí? Não tem como você cobrar alguma coisa de alguém se você não faz. Deixa eu dizer uma coisa: quando você cobra alguma coisa aos outros, coisas essas que você não faz, o nome disso é hipocrisia. E sabe por que Jesus ensinava bem? Porque ele primeiro fazia. E só tem autoridade para ensinar quem faz. Aí você olha na Bíblia, Jesus tem poder porque ele é Deus, mas Jesus também tem autoridade. Qual é a diferença de poder para autoridade? Poder, ele como Deus, ele tem poder, e sendo o próprio poder, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, porque ele é Deus, ele tem todo o poder. Concordam ou não? Agora, quando ele tem autoridade, não está falando só da sua divindade, mas está dizendo também da sua humanidade. Porque o que é você ter autoridade? É você ser uma influência pessoal para alguém. Como assim influência pessoal? Você não precisa às vezes nem mandar. As pessoas fazem porque vê você fazendo. Porque só o seu agir já é um ensinamento. Porque quando você cobra o que você não faz, é hipocrisia. E agora eu entendo o porquê que Jesus debatia tanto com os fariseus. Porque os fariseus eram hipócritas. Eles gostavam muito de cobrar o que eles não faziam. Quer um exemplo? Eles cobravam do povo de uma forma rigorosa a lei de Moisés, por exemplo, sendo que nem eles mesmos cumpriam. Por que eles não cumpriam? Porque os fariseus,
eles inventaram a tal da lei oral, que virou Talmud, e eles regiam o que eles achavam ser certo em cima do Talmud, mas na hora de cobrar os outros, eles cobravam pela lei de Moisés. Porque se eles seguissem com rigor a lei de Moisés, como eles seguiam a lei que eles mesmos criaram, eles não tinham crucificado Jesus, eles teriam visto que Jesus era o Messias, eles não teriam feito o que eles fizeram, porque eles eram hipócritas, eles botavam jugo pesado nos outros. O que é jugo? Vamos lá, vamos aprender o que é jugo aqui. No Antigo Testamento, o jugo era um utensílio de madeira que pegava em 2 animais de carga. E de acordo com a lei de Moisés, os animais de carga eram o boi ou um jumento. E era contra a lei ser um boi e um jumento. Tinha que ser ou 2 jumentos ou 2 bois. Por quê? Porque o jugo era o que ficava preso no pescoço dos 2 animais, aquilo machucava e pesava. Mas era por ali que o homem conseguia arar a terra. Porque o arado, o que é arar a terra? É preparar a terra para o plantio. E o arado era preso no jugo. E aquilo machucava o animal. Aí chega no Novo Testamento, o jugo vira uma palavra simbólica. Vira algo figurado. Por quê? Porque o jugo nada mais é do que algo que machuca e algo que domina, que coloca peso. Aí quando Jesus diz para nós tomarmos sobre nós o jugo dele e o fardo dele que é leve, Jesus está falando dos fariseus, porque os fariseus só sabiam condenar, enquanto Jesus veio para apresentar a graça. Eu perdoo, porque enquanto a lei condena, a graça vem para absolver. Então eles se escandalizavam, por exemplo, quando eles chegavam e via Jesus no meio de fariseus e publicanos. Quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando imposto dos seus próprios compatriotas e colocando por conta própria juros abusivos. Então, eles eram considerados traidores, os publicanos. Então, os fariseus chegam e veem Jesus comendo com pecador e com publicano, e chega para os discípulos de Jesus e diz: o mestre de vocês come com esse tipo de gente aí? Por quê? Porque eles inventaram por conta própria que um justo não podia ficar na mesma presença, no mesmo ambiente que um pecador. Isso não está na lei de Moisés, eles que inventaram. Aí eles chegaram cobrando dos discípulos de Jesus. Aí Jesus escutou, olhou para eles e disse: vocês estão se escandalizando com o tipo de gente que eu estou comendo? Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão condenando eles, sem vocês ter condições para isso. Agora, eu que tenho poder para condenar, não estou condenando, estou aqui para absolver, eu perdoo. É isso que Jesus veio fazer. Então, quando ele diz que o fardo dele é mais leve, para a gente tomar sobre nós o jugo dele, ele está dizendo o seguinte: a palavra dele é mais suave. Enquanto os fariseus vinham condenar, Jesus veio para dizer: eu perdoo, eu limpo, eu transformo. E é isso que através do Espírito Santo ele está fazendo aqui hoje. Por isso que ele tinha autoridade para fazer e ensinar, porque ele fazia e depois ensinava. Agora, uma coisa que eu aprendo: o dono da igreja é quem? O dono da igreja é quem? Quem batiza com o Espírito Santo é quem? Se o dono da igreja é Jesus, se quem fundou a igreja é Jesus, se quem batiza a igreja com o Espírito Santo é Jesus, a igreja tem que ter as marcas de quem? De Jesus. Então, assim como Jesus fazia e ensinava, uma igreja, ela tem que fazer e também tem que ensinar. Como assim? Não adianta eu falar de oração, eu tenho que orar. Não adianta eu falar de oração em madrugada, eu tenho que levantar de madrugada e orar. Não adianta eu falar de dízimo, eu tenho que ser dizimista. Não adianta eu falar de ser obediente, eu tenho que ser obediente. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem a marca de Cristo nela. E a igreja que tem a marca de Cristo, ela faz e ela ensina. Hipocrisia aqui não entra. Continue comigo. Versículo 2.
até o dia que for recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Até o dia que for recebido aonde? Aonde? Jesus foi recebido em cima. Só que tem um detalhe. Antes de ser recebido em cima, ele foi rejeitado aqui embaixo. No versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra testemunha aqui no grego, no original, não é testemunha na mesma intenção do português não, tá? Esse testemunha aqui é sofrência. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dar poder a vocês, porque o que vem por aí é perseguição, porque quem carrega as marcas do meu sangue na sua própria vida vai ser perseguido. Aí a gente vê o que está acontecendo no Afeganistão. Não está longe de acontecer aqui não, tá? Não está longe não. É a palavra de Deus se cumprindo. Testemunha aqui é estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Falar de avivamento, ser batizado é muito bom, mas está disposto a sofrer por isso? Está disposto a pagar preço por isso? Porque o que Jesus está falando aqui é em pagar preço. Aí a gente olha para o versículo 2, até o dia que foi recebido em cima. Antes de ser recebido em cima, Jesus foi rejeitado aqui embaixo. Jesus foi rejeitado até mesmo pelos seus irmãos de sangue. João 7. Os irmãos de Jesus vai dizer para ele, sintetizando o texto: você não gosta de se aparecer? Não gosta de fazer milagre? Sai de perto de nós. Vai para Jerusalém, lá é o seu lugar. Quando crucificaram Jesus, mataram ele. Qual é a intenção de uma pessoa matar a outra? Tirar ela desse mundo, acabar com a vida dela. Quando crucificaram Jesus, estavam rejeitando ele. Estavam dizendo: você não cabe entre nós. Nós não te queremos aqui, você incomoda. Era o que estavam dizendo. Só que tem um detalhe. Repare que até no nascimento dele, ele foi rejeitado. José lá em porta, e ninguém queria receber. Não teve outra saída. Teve que levar Maria para onde? Para a manjedoura, para uma estrebaria. Olha só, o rei da glória tendo que nascer num lugar de bicho, porque ele foi rejeitado. Mas eu imagino quando José está levando Maria para a manjedoura, para poder dar a luz a Jesus, eu imagino o céu assim: pode levar ele para a manjedoura, tem problema não, porque a manjedoura é lugar de cordeiro, e ele é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, pode levar. Desde o seu nascimento, Jesus foi rejeitado. Só que tem um detalhe: quando ele ressuscita e vira assunto aos céus, ele foi recebido aonde? Fala, ele foi recebido aonde? Ele foi recebido em cima. O que eu quero dizer com isso? Que podem rejeitar a igreja o quanto quiser, podem rejeitar a graça o quanto quiser, mas nós temos um céu que nos recebe. Pode levantar quem quiser contra a igreja, pode levantar perseguição, mas nós temos um céu que nos recebe. A nossa casa não é nesse lugar. Sabe por que Jesus incomoda? Porque ele está vivo. Alguém se incomoda com Hitler? Alguém se incomoda com Nabucodonosor? Alguém se incomoda com Senaqueribe? Não, porque estão tudo morto. Mas sabe por que se incomodam com Jesus? Porque ele está vivo, irmão. É isso que as pessoas não aguentam com a igreja, porque nós não cultuamos um Deus morto. E ele está vivo, e em breve vai vir buscar a sua igreja. Será que eu posso ouvir o brado de vitória da igreja que vai morar no céu? Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos
pelo... Eu quero que vocês me ajudem. Mandamentos pelo... Está muito fraco. Eu quero mais alto. Mandamentos pelo... Ah, então Jesus dava mandamentos pelo Espírito Santo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Jesus dava mandamentos pelo Espírito Santo. Agora, olha o paralelo com o versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com... Versículo 8. Mas receberei a virtude do... No versículo 2, Jesus dava mandamentos pelo Espírito Santo. No versículo 5, ele diz que a igreja receberia virtude do Espírito Santo. No versículo 8, ele diz que nós seríamos batizados com Espírito Santo. Então Jesus ensinava com o Espírito Santo, Jesus falava pelo Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Repare que Jesus era cheio do Espírito Santo até na hora de ir para o deserto. Porque se você olhar lá em Lucas 4, você vai ver que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Aí você está passando o deserto e está dizendo: Satanás está furioso, pastor Israel. Irmão, Satanás tem nada a ver com o seu deserto, não. Satanás tem poder de levar crente para deserto, não, irmão. O seu deserto é permissão de Deus. A Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus foi conduzido para o deserto. Você acha que você não vai ser? Você quer ser o diferentão que não vai para o deserto? Repare que quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E eu quero te dizer, o deserto que você está enfrentando é o Espírito Santo que te colocou lá. Foi Satanás não. Aí você diz: então o Espírito Santo quer me punir, me colocou no deserto. Não. Deserto não é lugar de nem punir crente, nem de matar. Deserto é lugar do crente conhecer o tamanho do Deus que ele serve. Deserto não é lugar de crente ser derrotado. Deserto é lugar de crente de aprender. O deserto ele é didático. Você quer um exemplo? Jesus foi conduzido para o deserto. Chegou lá, Satanás se apresentou para ele no deserto. Satanás vai usar a própria Bíblia para tentar debater Jesus. Mas com a própria Bíblia, Jesus vai vencer Satanás aonde? No deserto. Logo depois que Jesus sai do deserto, Jesus inicia o seu ministério. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz? Então repare que Jesus vai se preparar para o seu ministério aonde? No deserto. Eu quero te dizer que seu deserto não é para te matar, é para te preparar para o que Deus tem para colocar na sua mão. Repare que depois de sair do deserto, Jesus inicia o seu ministério. E o seu ministério terreno vai terminar com ele sendo crucificado. Só que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele começou o seu ministério aonde? No deserto. Ou seja, vida de quem tem o caráter forjado no deserto, nem a morte aguenta. Entendeu aí a diferença de quem tem a vida com batalhas em desertos e quem não tem? Irmão, o seu deserto é só para te fazer ficar mais preparado. É Jesus te ensinando a confiar nele. Porque às vezes ele não te coloca no monte, sabe por quê? Porque na hora que ele te colocar no monte, tu vira as costas. O crente, ele só é fiel enquanto ele depende. Ah, mas até no monte eu dependo de Deus. Mas tem muita gente que quando está no monte acha que está por conta dele e esquece que foi Deus que colocou ele lá. Então, meu irmão, não fica triste com o seu deserto não. É Jesus que está permitindo. Mas não é para te matar não, é para te promover. Então repare que Jesus era cheio do Espírito Santo até na hora de ir para o deserto. Aí por isso que eu vejo Jesus dando mandamento pelo Espírito Santo, Jesus falando pelo Espírito Santo, falando de virtude pelo Espírito Santo, falando de poder pelo Espírito Santo. Aí a gente vai lá para Atos 2, quando a promessa se cumpre. Que promessa é essa? Do Espírito Santo ser derramado. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é que enviou o Espírito Santo? Jesus. Mas reparou que ele é cheio do Espírito Santo? Que ele dava mandamentos pelo Espírito Santo, por ele ser cheio do Espírito Santo?
Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele envia e batiza com o Espírito Santo a sua igreja. O que eu quero dizer com isso? É que a gente só pode compartilhar daquilo que nós somos cheios. Não tem como você compartilhar daquilo que você não tem. Quer compartilhar coisas boas? Se encha do Espírito Santo. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração está se enchendo de muitas coisas. A nossa geração está se enchendo de muitas coisas. A gente está vivendo a era do Instagram, a geração do Instagram, a geração do Twitter, a geração dos crentes ruins, que acha que assistir o culto pela internet está muito bom. Covid agora só tem na igreja. No shopping não tem Covid, cinema não tem Covid, fila de banco não tem Covid, lugar nenhum tem Covid. Aí quer ser batizado com o Espírito Santo. Querido, só é batizado com o Espírito Santo quem busca Ele. Se engana não. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo é Deus. E Deus não é igual Satanás. Não. Satanás, ele é mal educado, ele entra onde ele não é chamado para fazer arruaça. Agora Deus só entra para limpar, para transformar, para mudar. Mas aonde ele é convidado, ele não entra na vida de ninguém de penetra. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Então se encha dele. Jesus, Deus, cheio de glória, poder e majestade, era cheio do Espírito Santo. Quem somos nós para não ser? Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repare, se você voltar no capítulo 1, o versículo 4 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Promessa do Pai, promessa, que promessa é essa? Tem a ver com Jesus. A promessa do batismo com o Espírito Santo. Lembra lá do que Joel falou, Joel 2, 28 e 29? Do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo era uma promessa. Você sabia que a igreja hoje, ela tem um privilégio que os profetas não tiveram? O Espírito Santo mora dentro de você. Ele está de uma forma permanente aí. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era uma promessa. O Espírito Santo, ele não morava, ele só dava possessão. O Espírito Santo, ele enchia uma pessoa para um determinado propósito. Ao finalizar aquele propósito, ele se retirava. E para encher o outro, ele tinha que sair de um. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Era uma promessa. Os irmãos vão ver no livro de Números, capítulo 11, quando o povo começa a encher os ouvidos de Moisés, que não aguento mais comer maná, quero comer carne. A pressão psicológica que o povo colocou em Moisés foi tão grande, que ele vai desejar a morte. Irmãos, para uma pessoa desejar a morte, ela tem que estar no ápice da sofrência. Aí Deus vai dizer assim para Moisés: reúne 70 anciãos, vai para a tenda da congregação, vou falar com você lá. Deus tirou do espírito que estava só em Moisés e multiplicou sobre os 70, e os 70 começaram a profetizar. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: você não está aguentando mais a sua luta, a ponto de pedir até a morte, mas do espírito que eu derramei em você aí, ó, eu consegui multiplicar para 70. Porque era uma promessa. Os irmãos vão ver, por exemplo, Sansão. O Espírito Santo enchia Sansão. Sansão ia lá, matava um monte. Daqui a pouco Deus retirava o Espírito, Sansão se virava e ia se prostituir com Dalila. Porque o Espírito Santo era uma promessa. Na época do tabernáculo, por exemplo, o povo de Deus escolhido do Antigo Testamento era Israel. Israel era dividido em 12 tribos. O tabernáculo ficava no meio das 12 tribos, de uma forma estratégica. Era Deus sempre mostrando que Ele queria ficar no meio do seu povo, desde então. Então, os irmãos vão ver que dentro da tenda, dentro do tabernáculo, ficava a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Representava a presença de Deus, representava o Espírito Santo.
Os irmãos sabem muito bem que o tabernáculo era dividido em dois ambientes. O lugar santo, onde ficava o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, tinha o véu, e do outro lado, no outro cômodo, o Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano para expiar o pecado dele e o pecado do povo. Então os irmãos veem que dentro do Santo dos Santos, que é a tenda da congregação, o tabernáculo, ficava a presença de Deus morando ali dentro, sendo simbolizada pelo quê? Pela Arca da Aliança. A presença de Deus através da Arca da Aliança estava ali, dentro da tenda da congregação. Aí a gente vê a tenda, o tabernáculo. O tabernáculo, ele era feito de pele de carneiro, pele de texugo e pelos de cabra. Os irmãos veem que eram 3 camadas de pele, não é isso? Aí a gente olha para a pele humana: epiderme, hipoderme, hipoderme e derme. Ou seja, é Deus mostrando desde então que sempre foi da vontade dele morar num corpo de carne e pele. Entendeu aí? Sempre foi uma promessa. Aí Jesus vai dizer para eles, no capítulo 1, versículo 4: não se ausente de Jerusalém, porque a promessa vai ser cumprida. Mas repare que tem uma condição: não se ausentarem de Jerusalém. Aí a gente vê no capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos. Jesus diz no capítulo 1, versículo 4: não se ausente de Jerusalém. Fica na posição. Vai acontecer o que eu estou dizendo. A promessa vai se cumprir. Aí a gente olha para Atos 2, que foi o momento que a promessa foi cumprida. E o povo estava onde? Reunido, junto. Ou seja, fazendo o que Jesus mandou. Reparou aí? Jesus falou: não se ausente de Jerusalém. A promessa do Pai vai ser cumprida. Aí eles foram e não se ausentaram, obedeceram e ficaram reunidos. Nisso que eles ficaram reunidos, a promessa foi cumprida. O que eu quero dizer com isso? É que a promessa foi cumprida porque eles obedeceram o que Jesus falou de não se ausentar de Jerusalém. Ou seja, promessas só são cumpridas na vida de quem obedece. Por isso que tem muita gente que vê promessas dos outros serem cumpridas e a dela não. A vez dos outros sempre chega, menos a minha. Não se engane, promessas só são cumpridas na vida de quem obedece. Eles estavam obedecendo o que Jesus falou para eles. E deixa eu só abrir um parêntese para falar algo sobre obediência aqui. Obediência para Deus é algo muito sério, porque se a nossa carne hoje, ela enfrenta a morte física, foi por causa da desobediência de Adão. Se o povo foi para o cativeiro, foi por causa da desobediência. Desobediência para Deus é algo muito sério. Sabe por que é algo muito sério? Porque não tem como separar obediência sem fé. E fé são duas coisas inseparáveis. Por que são inseparáveis? Porque você só obedece aquilo que você leva fé naquilo que você tem fé, que você acredita. Senão você não obedece. Aí tem gente que vai dizer: não tem nada a ver isso. Eu obedeço, mas eu tenho uma fé enorme. Você pensa que tem. Porque quem tem fé de verdade, ele obedece. E por que isso é algo muito sério? Porque fé implica em salvação. Jesus falou que aquele que não for batizado e que não crê, não será salvo. Ou seja, a condição aqui no texto não é bem o batismo nas águas, mas é você ter fé. Porque o batismo nas águas é apenas a prova de que você tem fé. Então não tem como você dizer que você é obediente, ou melhor, que você tem fé, se você não obedece. E uma outra coisa, uma das formas de obedecer a Deus é obedecer às autoridades constituídas na terra. Quando você obedece a seu pai, quando você obedece a sua mãe, quando você obedece a seu líder, quando você obedece a seu pastor, você está obedecendo a Deus. E uma das condições para ser avivado é ser obediente. Quer ser avivado? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Obedeça a voz de Deus. Tem muita gente que ignora a voz de Deus, mas eu quero acreditar que eu estou pregando para jovens que obedecem a Deus.
Então repare no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes por quê? Porque era uma festa que estava tendo aqui no dia. Festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Pentecostes significa 50º dia. 50º dia de quê? Da colheita. Pentecostes é uma das festas principais dos judeus. E era o 50º dia da colheita. A festa do Pentecostes funcionava assim. Tinha o primeiro dia da colheita. O agricultor, ele tinha que pegar a primeira colheita que ele teve, e ele não podia consumir. Ele tinha que ofertar a Deus através de um sacerdote. Ele tinha que ir no tabernáculo ou no templo ofertar, porque a primeira parte é para Deus. Então, a partir desse dia, era contado 50 dias. E quando chegava no 50º dia, era uma festa. Festa de quê? Festa da colheita. Agora, olha que interessante. Jesus vai ressuscitar num domingo de primeiro dia de festa, que era chamado de festa das primícias, que era o primeiro dia da colheita. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 20, se não me falha a memória, que Jesus é a primícia dos que dormem. O que Paulo está querendo dizer com isso? É que Jesus é o primeiro a sair da morte, para nunca mais voltar para lá. E por intermédio dele, todos nós vamos ressuscitar. Porque ele ressuscitou num dia desse, de primícias. Aí repare, como eu disse, dali daquele dia era contado 50 dias. E aí era o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes. E foi num dia desse que o Espírito Santo foi derramado. Agora, quando Jesus ressuscita, Jesus fica 40 dias dando instruções pelo Espírito Santo, como nós lemos aqui. Só que o Espírito Santo vai descer no 50º dia. Então isso nos leva a crer que Jesus sobe no 40º dia e 10 dias depois o Espírito Santo é enviado. Então, no momento que Jesus ia se tornar assunto aos céus, ele diz: não se ausente de Jerusalém, fiquem na posição, que a promessa do Pai vai ser cumprida. Aí no dia de Pentecostes, 10 dias depois, quando completa 50 dias, estavam todos aonde? Reunidos no mesmo lugar. E como cristão que sou, eu entendo que igreja, quando se reúne, geralmente não é para fazer fofoca, não é para falar dos outros. Igreja, quando se reúne, é para orar, é para ler Bíblia, é para louvar o Senhor, é para engrandecer o nome dEle. Então eu entendo que implicitamente, aqui no texto, quando diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, eu consigo compreender que estavam reunidos, mas não à toa. Estavam todos reunidos, primeiro, confiante na promessa que Jesus falou que ia ser cumprida, e segundo, orando, buscando a Deus. E eu imagino, quem sabe, Jesus, me permitam fazer essa conjectura aqui, lá em cima falando: vai, Espírito Santo, porque, irmãos, não deve ser fácil para o Espírito Santo ter que habitar num corpo como o nosso, que gostamos de ser desobedientes e que somos voltados muito para o pecado. Mas eu imagino Jesus lá em cima dizendo: Espírito Santo, eu prometi, vai lá, visita eles. Aí eu imagino a igreja no dia de Pentecostes reunido e orando: Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, nos enche, nos enche. Eu imagino eles aqui buscando e orando. Aí eu entendo o poder de uma igreja quando ela se reúne. Sabe qual é o poder de uma igreja quando ela se reúne? Está aí, ó, versículo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Ou seja, no momento de reunião, o Espírito Santo desceu, porque quando a igreja se une em oração, tem barulho, tem movimento, tem batismo, tem cura, tem porta aberta, tem línguas estranhas. Meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo, ergue a sua voz, meu irmão, exalte ao nome desse Jesus, que morreu por você, ressuscitou por você e enviou o Espírito Santo para morar dentro de você. Espírito Santo esse que um dia vai nos conduzir ao céu.
Eu já estou terminando, já era até para ter acabado. Eu vou pular aqui, versículo 4, do capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Para nós pentecostais, e temos base bíblica para isso, é bom sempre lembrar, o falar em línguas é a evidência física do batismo com o Espírito Santo. E o texto diz que eles começaram a falar em outras línguas. Amém ou não amém? Foram batizados. Mas repare, nesse mesmo versículo, que antes deles começarem a falar em línguas, isto é, antes de serem batizados, eles primeiro foram cheios. Reparou aí, ó? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não tem como eu ser batizado com o Espírito Santo se eu não buscar me encher dele. Eu não queria falar, mas a língua coça. Não adianta ficar pedindo batismo com o Espírito Santo se você não tira o rosto do Netflix. Não adianta querer batismo com o Espírito Santo se é o dia inteiro com o WhatsApp. Interessante, pastor, que tem nessa época de concursos públicos, vestibulares, o que tem de jovem que falta culto porque está estudando. Interessante que 2 horas de culto atrapalha passar no concurso, mas o dia inteiro no WhatsApp não atrapalha não. Não atrapalha não. Estamos vivendo uma geração de inversão de valores. Aquilo que era para ser prioridade está virando secundário, e aquilo que é secundário está virando prioridade. Sabe por que tem muita gente que busca as coisas e não recebe? Porque está priorizando as coisas erradas. Deixa eu te dizer, meu irmão, quer que Jesus priorize a sua causa? Priorize Ele. Você quer ter um casamento abençoado? Priorize aquele que pode te dar um casamento abençoado. Você almeja uma porta aberta de emprego? Então prioriza aquele que pode abrir a porta. Só que tem um detalhe: não bote seu coração naquilo que Jesus pode fazer, mas bote o seu coração naquilo que Ele é. Ou seja, tem muita gente se apegando naquilo que Jesus faz, mas não se apega em Jesus, que é o que faz. Porque quando você deposita sua esperança em coisas, a sua esperança uma hora vai embora, porque coisas passam. Agora, quando você deposita sua fé naquele que pode te dar coisas, a sua fé não é frustrada, porque mesmo que as coisas não aconteçam, para você não vai influenciar, seu coração não está em coisas, está nele. Então eu vejo muita gente querendo ser batizado, mas não prioriza ele. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não conheço quase ninguém aqui. Conheço algumas pessoas, pastor Isael, meu amigo Paulo, Tiago, maestro ali. Não conheço todo mundo que está aqui. Não sei como é que foi seu dia. Não sei o que você tem passado. Não sei quais são os seus sonhos, o que você tem buscado. Mas eu só sei de uma coisa: que se você priorizar Deus na sua vida, além de batismo com o Espírito Santo, Ele tem bênção para a sua vida. Aonde o Espírito Santo ele chega, ele muda o ambiente. No versículo 6, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como eu disse, o Pentecoste era uma das grandes festas dos judeus. Tinha judeus espalhados do mundo inteiro em Jerusalém para comemorar a festa, porque desde o cativeiro babilônico, quando o povo pôde voltar, muitos não voltaram, porque muita gente nasceu na Babilônia e preferiu. Por conta disso, tinha judeu espalhado pelo mundo inteiro. Os irmãos vão ver nas viagens missionárias de Paulo, aonde Paulo ia, Paulo pregava numa sinagoga, porque tinha colônia judaica em tudo que era lugar. Só que todos esses judeus, quando chegavam em épocas de festas,
Todos eles vinham para Jerusalém para adorar no templo. Então tem cerca de 16 ou 17 nações aqui, representadas por essas pessoas. E essas pessoas, quando chegam e veem aqueles cerca de quase 120 falando em línguas, o texto aqui vai dizer que eles, todos eles, mesmo falando cada um no seu idioma, vai entender as línguas estranhas que a igreja nascente ali estava falando. Quando eu estava lendo esse texto, Deus me fez ir lá em Gênesis 11, Torre de Babel. Um homem chamado Nimrod, um homem que até certo ponto era justo, mas depois deixou o poder subir a sua cabeça e achou que poderia dominar o mundo e tocar o céu com uma torre chamada Torre de Babel. Inclusive a Torre de Babel tem o nome de Babel, porque Babel significa confusão. Quando Deus viu a arrogância do homem, ele desceu e confundiu as línguas. E a construção da torre teve que parar. Por que teve que parar? Porque ninguém entendia o que o outro estava falando. Teve confusão de línguas. Daí nasceram todos esses idiomas que nós conhecemos hoje. Seria tão fácil se fosse um só, né? Mas daí nasceu todos os idiomas que nós conhecemos hoje. O próprio Deus, como correção e como juízo, imputou isso ao povo. Só que olha que interessante, em Pentecostes, olha o contraste. Enquanto em Gênesis Deus separou os povos através do idioma, do dialeto, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, através do seu poder, uniu todos. É como se Deus estivesse dizendo: eu não faço acepção de pessoa, eu vim para todos. Sabe, irmãos, quem faz acepção de pessoas sou eu e você. Deus não. Deus olha para mim e para você. Deus olha para vocês arrumadinho no conjunto, cantando. Deus diz: eu amo. Eu vou fazer uma história nova na vida dele, na vida dela. Mas é com o mesmo amor que ele olha para Bangu 1, um bandido que está lá pagando pena, e fala: eu transformo, eu mudo. Assim como Deus transformou a sua vida, você está aqui hoje. Deus vai numa Cracolândia dessa da vida, numa comunidade dessa, e transforma a vida de quem está lá. Sabe por quê? Porque se eu não acreditar que o sangue do meu Jesus não tem poder para purificar, eu pego minha Bíblia e rasgo e saio da igreja. Eu sirvo a um Deus que ainda faz milagre. Através do Espírito Santo, Jesus pode fazer o milagre, a transformação que você precisa. Quer um exemplo? Pedro, temperamental, negou Jesus 3 vezes. Mas depois que o Espírito Santo desceu, Pedro se transformou. Pedro faz um discurso lindo. Quase 3.000 almas são curadas. E logo depois disso, olha o que vai acontecer. Pedro e João, Porta Formosa, no templo. Tem um coxo lá: me dá uma esmolinha, por favor. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: eu não tenho prata nem ouro não, mas eu tenho um negócio melhor aqui. Em nome de Jesus, levanta e anda. Reparou a diferença de quando você é cheio do Espírito Santo? Sabe o que está faltando na igreja brasileira hoje? Espírito Santo. Hoje, as igrejas têm programas de televisão, tem jatinho. As igrejas hoje têm luxo, tem tudo, pastor Israel. Mas a gente não consegue mais dizer levanta e anda para um paralítico. Sabe por quê? A gente se enche de muita coisa, mas a gente não se enche do Espírito Santo, que é o que nos dá poder. Meu irmão, o que faz milagre na igreja é o mover do Espírito. É o mover do Espírito. Paulo, depois que o Espírito Santo desce, Paulo era um perseguidor. Carregava nas costas dele a culpa de ter sido cúmplice da morte de Estevão. Ele consentiu. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, que ele se enche do Espírito Santo, Paulo, de perseguidor, se transforma no maior bandeirante do cristianismo. Mais da metade do Novo Testamento, que é doutrina para a igreja hoje, ele que escreveu. Sabe por quê? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não continua a mesma.
Porque aonde o Espírito Santo enche, não tem lugar para mais nada. Porque aonde ele chega, ele enche tudo. E aonde ele chega é para transformar. Talvez o que você está precisando é uma cura. Ele tem poder para te curar. Quem sabe é um familiar seu. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te chamar. Você que está passando por luta e adversidade. Você talvez que não foi batizado com o Espírito Santo ainda e quer ser batizado. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Sabe, meu irmão, eu tenho aprendido uma coisa na minha caminhada de cristão. Deus, ele tem poder de fazer tudo. Mas a gente precisa deixar o Espírito Santo agir. Ele só age aonde ele tem liberdade. Eu não sei, vocês que vieram aqui na frente, qual é a dificuldade? Se é busca pelo batismo, ou se é algum problema que vocês estão enfrentando e quer uma solução, Deus pode resolver, eu creio. Eu creio nisso. Eu vou chamar aqui o presbítero Paulo, vou passar o microfone para ele estar orando por vocês. Mas eu quero dizer uma coisa: festividade é muito bom, ensaiar é muito bom, mas nós precisamos dar um passo a mais. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas a gente precisa de ter momentos com Deus. Além de trabalharmos para Jesus na sua obra, na nossa igreja, a gente precisa de momento com Deus. Irmãos, não existe, melhor dizendo, melhor momento do que o momento de bater um particular com Jesus. É no particular com Jesus que Ele nos revela o oculto. Deixa eu te dizer uma coisa, só vai por particular com Jesus quem tem intimidade com Ele. A gente vai olhar para a Bíblia, vai ver Jesus pregando para multidões, como o Sermão da Montanha. A gente vai olhar para a Bíblia, vai ver Jesus pregando só para os seus discípulos, como a parábola da semeadura. A gente vai ver Jesus na Bíblia pregando só para 4 amigos íntimos, como por exemplo, o sermão profético de Jesus. Repare que a gente vê Jesus falando para uma multidão, mas na hora de falar sobre profecia, sobre segredos, Jesus não falou com todos. Jesus só falou para o seu círculo íntimo de amigos, que eram 4 discípulos. Dos 12 eram 4. O que eu quero dizer com isso? Que uma multidão, ela pode até ouvir sobre mistério, mas revelação de mistério, Jesus só dá para quem anda com Ele. Você quer andar com Jesus? Quem anda com Jesus vê coisas que ninguém vê. Quem anda com Jesus recebe coisa que ninguém recebe. Quem anda com Jesus tem experiência que ninguém tem. Eu venho te convidar a andar com Jesus. Vou passar para o presbítero Paulo. Ele vai orar por vocês. No mais que o Espírito Santo de Deus continue enchendo a cada um de vocês, abençoando essa mocidade, esses jovens e essa igreja em nome de Jesus. Vamos levantar as nossas mãos, irmãos.